interventions the other night, it is because the world was watching. And the world was watching because you were watching. So the next time somebody tells you that it is pointless to defend those rights that we hold dear, remind them of your vigil in the dark before the Embassy of Ecuador. Remind them how, in the morning, the sun came up on a different world and a courageous Latin American nation took a stand for justice. And so to those brave people, I thank President Correa for the courage he has shown in considering and in granting me political asylum. And I also thank the government, and in particular Foreign Minister Ricardo Bettino, who upheld the Ecuadorian Constitution and its notion of universal citizenship in their consideration of my asylum. And I also have a debt of gratitude to the staff of this embassy, whose families live in London, and who have shown me hospitality and kindness despite the threats we all received. And so I am grateful to those people and governments of Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, El Salvador, Honduras, Mexico, Nicaragua, Argentina, Peru, Venezuela, and to all other Latin American countries who have come out to defend the right to asylum. Eu não tenho vocação de carcereiro. Eu acho que é preciso entender o que é a figura do asilo. Eu, inclusive, conversei muito com as autoridades bolivianas sobre isso. O asilo é, eu acho, uma das iniciativas mais eficientes e pragmáticas, digamos, do sistema de justiça internacional latino-americano. Tanto é que a decisão brasileira foi comunicada, diz, nos termos do direito público internacional latino-americano. O que é o asilo? O asilo é um conceito que foi criado na virada do século XX, né, finais do século XIX. Enfim, é uma ideia antiga, mas que foi, digamos, formalizado como conceito, digamos, né, formal do direito internacional latino-americano, lá no começo do século, pelo qual os países reconheciam de uma forma muito pragmática. O que eles reconheciam? Que eram países com um nível de instabilidade política bastante elevado. Uma das consequências dessa instabilidade política é o fato de que sempre há pessoas que são da oposição, ou que não estão felizes, não estão bem, e que decidem, né, pedir para ir embora, se sentem de alguma forma inconfortáveis no seu país. Então, a figura do asilo, o que ela diz? Nós reconhecemos que nós somos países com certa instabilidade política, mas nós não queremos que essa instabilidade venha prejudicar nossas relações. Como é que nós podemos evitar que as nossas relações de países sejam contaminadas por episódios desse tipo que geram essas tensões, indivíduos que se denunciam, que se sentem ameaçados, né? E que querem, portanto, proteção de um outro Estado. Como é que a gente evita que isso desgaste as nossas relações? Nós vamos adotar esta figura, que é uma figura histórica, até milenar, mas que no direito latino-americano é formalizada como um conceito que todos os países reconhecem. O que a gente diz? E isso está no documento que o governo brasileiro emitiu. O governo brasileiro, nos termos da Convenção de Caracas, de 1952, 54, 2, eu não lembro bem, que os nossos países assinaram, a Bolívia não ratificou, mas nós assinamos e ratificamos, nós reconhecemos que situações de indivíduos que se sentem assim ameaçados devem ser resolvidos da forma mais rápida e expediente possível. Para quê? Para não prejudicar as relações. Então,
Se um indivíduo entra na Embaixada Brasileira e diz: eu sou perseguido, eu me sinto ameaçado, eu quero asilo, o Estado brasileiro avalia se há um risco a essa pessoa, o risco, né, de que ele possa sofrer pessoalmente e, sem fazer um juízo de valor sobre a qualidade democrática das instituições daquele país, isso está no documento, ele concede asilo. É uma solução bem latino-americana. Desde segunda-feira, o senador Roger Pinto está abrigado na Embaixada Brasileira em La Paz, capital da Bolívia. Ele pertence a um partido conservador que faz oposição ao presidente boliviano Evo Morales. O senador diz que tem medo de represálias por ter feito denúncias de ligação de funcionários do governo Evo Morales com o narcotráfico. Ele está na chancelaria do Brasil, formulou um pedido de asilo. Eu entrei em contato com o chanceler Ashoka Ewanka. Nós estamos reunindo elementos para examinar o caso dele à luz da Convenção de Caracas e da Constituição brasileira. Considero que es una decisión desatinada la que ha asumido el gobierno de Brasil de otorgar asilo a una persona que acá en Bolivia está acusado no por sus ideas, una persona que aquí está acusado por delitos, un mal uso, un uso corrupto de recursos públicos. Es una persona acusada por delitos comunes. O senador responde a 20 processos na justiça boliviana, a maioria por desacato ao Estado. Este es el cotejo esperado. Roberto Carlos, aparece Edmundo y es gol de Brasil. Brasil 1, Bolívia 0. Brasil 1, Bolívia 0. Na partida entre São José da Bolívia e Corinthians, em Oruro, na Bolívia, um menino de 14 anos foi atingido por um sinalizador e não resistiu. Policiais bolivianos alegam ter visto que partiu da torcida do Corinthians o rojão que atingiu o olho direito de um menino de 14 anos que estava na torcida do São José. Apesar de prontamente atendido, o menino faleceu. 12 suspeitos foram presos. A maioria da gente aqui não estava dentro do estádio quando ocorreu o fato. Tem 12 pessoas presas aqui injustamente. A gente quer pedir às autoridades brasileiras, o governo brasileiro, que intervenha e ajude a resolver essa situação. Aberto pelas mãos e boné na cabeça. Eram 2h50 da tarde quando o torcedor HAM, menor de 17 anos e integrante de uma torcida organizada do Corinthians, chegou à Vara da Infância e Juventude de Guarulhos. Acompanhado por policiais militares e por um advogado, ele entrou para prestar depoimento e dizer que é o autor do disparo do sinalizador que causou a morte do torcedor boliviano Kevin Espada, de 14 anos de idade, num jogo da Libertadores em Oruro. Nós estávamos comemorando o gol lá. Eu trouxe o sinalizador lá na minha mochila lá, tá dentro de uma sacola, e eu fui acender. Para mim, era como se fosse igual aos outros lá, você puxa e acende, e eu tenho aquele de isqueiro também. Porque realmente você fez isso ou para proteger alguém da torcida? Não protegi ninguém não. Eu só quero assumir meu erro mesmo. Não é certo as pessoas pagar por uma coisa que não fez. Nós vamos retornar com a dimensão clara que nós estamos diante de um problema diplomático. E que as incertezas vão obrigar que a gente suba o tom desse debate. Então, o que nós queremos oferecer a vocês é a certeza de que vocês não estão sozinhos. São dois episódios que caminham paralelamente na Bolívia envolvendo o Brasil. O primeiro deles é a prisão dos brasileiros. São 12 que, a meu ver, estão sequestrados. É uma prisão absurdamente ilegal, arbitrária e desumana. E há a suposição de que é um revide à presença do senador Roger Pinto, da oposição boliviana ao governo Evo Morales, na Embaixada Brasileira em La Paz. O senador passou a ser perseguido, ameaçado de morte, depois que denunciou o governo Evo Morales, inclusive de participação no narcotráfico.
Se está na Embaixada do Brasil, é também responsabilidade nossa. Não obtém o salvo-conduto, está há quase um ano. Então, são dois temas que estão interligados. Sánchez, gol! Es gol boliviano, Ervin Sánchez. Renace las esperanzas de Bolivia de acercarse hacia el título. Es gol boliviano, Ervin Sánchez. Renace las esperanzas de Bolivia de acercarse hacia el título. Em relação à restrição a visitas, há uma solicitação feita a Vossa Excelência pelo cineasta Dado Galvão, o baiano, que no dia de hoje embarcou para a Bolívia, fez uma solicitação ao Itamaraty. Ele segue a pedido do próprio senador Roger Pinto para gravar uma entrevista com ele, e a indagação que se faz é se ele poderá realmente, se foi autorizado pelo embaixador ou pelo Itamaraty, né, para que possa fazer o seu trabalho na Bolívia. A questão das visitas ao senador Roger Pinto é muito importante, que até mesmo para garantirmos a plena defesa dos direitos humanos do senador Roger Pinto e da aplicação correta do direito de asilo, que não haja um número de visitas injustificável. E o que o direito internacional, a Convenção de Caracas, a prática em matéria de asilo recomenda é que as visitas sejam restringidas a familiares imediatos e advogado. Caso necessário, havendo algum problema de saúde, também há médico e apoio para questões de saúde. E é exatamente, nós estamos cumprindo à risca até mesmo para garantir que as condições de asilo sejam aplicadas dentro do rigor dos entendimentos internacionais sobre a matéria e não possa haver qualquer questionamento pelas autoridades bolivianas da forma como nós estamos aplicando esse direito. Esse que é o espírito. Hola, buenas tardes. ¿Tú vienes a visitar al senador Pinto? Sí, él es mi papá. ¿Tu papá? ¿Cómo te llamas tú? Benice Pinto. Benice Pinto, pero te conocen creo como Talita. Sí, es mi apodo. Todos en la familia te llaman así. Absolutamente todos. ¿Y las visitas que tú le haces a él son de todos los días? Cuéntame un poquito cómo es su rutina. Bueno, sí, yo trato de venir todos los días, especialmente ahora que se le han restringido las visitas. Trato de que él no esté solo, creo que son 10 meses que él está encerrado en una sala pequeña, entonces sería perjudicial para su salud estar completamente solo, entonces yo trato de venir todos los días, estar con él, conversar. Y más o menos, ¿cuál es la rutina que tú haces? Porque aproximadamente son las 6 de la tarde ya aquí en Bolivia, ¿no? Sí. ¿Vienes de a qué hora tú para verlo? Bueno, normalmente vengo en la tarde, cuando puedo en la mañana. Todo el día pasamos juntos los fines de semana, los domingos almorzamos juntos y bueno, tratando de seguir con la vida lo más normal que se pueda, pero también dándole apoyo a mi papá, ¿no? Claro. Ahora, tú actualmente eres la única hija que lo está visitando a él. Sí, bueno, mi hermana, la del medio, tiene refugio en el Brasil, solamente la mayor podría venir a verlo, pero necesitamos a alguien que vea nuestras cosas en Pando. Entonces yo asumí la labor de estar con él, de cuidarlo, ver sus cosas mientras él se encuentra aquí. Podríamos decir que actualmente el apoyo más fuerte y cercano que tiene él es el tuyo. Trato de que sea así, trato de que él encuentre mis fuerzas, trato de transmitirle seguridad. Creo que es lo más importante, él siempre ha pregonado que la familia es lo primero, entonces trato de retribuirle lo que él me ha dado en 23 años, ¿no? Apoyarlo, escucharlo, estar con él. Meu nome é Marcel Beato, eu sou diplomata há mais de 30 anos e entre
outubro de 2010 e setembro desse ano, de 2013, eu fui embaixador na Bolívia, indicado pelo governo do Brasil. Ministro Antônio Patriota, Vossa Excelência passou ao largo de alguns temas que foram objeto de requerimento de nossa autoria, certamente aguardando as indagações. E há uma questão que eu quero aduzir para que Vossa Excelência possa esclarecer. Diz respeito à visita que Vossa Excelência fez, segundo o panorama holofote da revista Veja. O ministro de Relações Exteriores, Antônio Patriota, reuniu-se com o ministro da Presidência da Bolívia, Juan Ramón Quintana, no último dia 2 de março, em Cochabamba. Como Veja publicou, Quintana é suspeito de ter relações com o narcotráfico e visitou o traficante brasileiro Maximiliano Dorado, em Santa Cruz de la Sierra, em 18 de novembro de 2010. Eu diria que a denúncia mais importante que ha hecho el senador Pinto fue la denuncia de vinculación del gobierno boliviano con el narcotráfico. Esa fue la más dura. Una vez que hizo la denuncia, el senador Pinto llevó una carta al presidente Evo Morales remitiéndole todas las pruebas de lo que él había conseguido, que consistían en informes de inteligencia de la policía boliviana, en reportes que se habían hecho sobre el movimiento del narcotráfico en las fronteras, sobre todo con el Brasil y la Argentina, la forma como se estaba operando. Y lo más grave de todos, daba una lista de nombres de autoridades de gobierno, de políticos, de policías de alta graduación que estaban involucrados y que participaban del hecho. Y dentro de esa lista, obviamente, estaba el caso del general Sanabria, que era comandante de la Unidad Especial de Lucha contra el Narcotráfico, al cual un mes después o meses después se lo sorprendió en un acto de venta, de tráfico de cocaína. El panorama de narcoestado que describen los reportes muestra una febril actividad de los carteles de Sinaloa, norte del Valle de Colombia y primer comando capital de Brasil, según lo reconoce un narcotraficante brasilero condenado en su país. Y se escuchaba hablar que ese tipo que salía en la tele, en Forbes, que era uno de los más ricos del mundo, que eso, que aquello que estaba en Santa Cruz. Los informes citan a por lo menos 40 personas, entre altos oficiales de la policía, abogados y empresarios, como facilitadores del millonario negocio de la cocaína. Uno de los reportes pide que se investigue al general Oscar Nina en su calidad de director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. Se conoce que el coronel Oscar Nina, director de la FELCN, fue corrompido por estas organizaciones a través del grupo de policías que se encuentra destinado en Santa Cruz. Los detectives se quejan de que el Ministerio de Gobierno no atendía sus denuncias y culpan de la indiferencia al actual ministro Sacha Llorenti y al anterior, Alfredo Rada. Al respecto, el senador de oposición, Roger Pinto, pidió una investigación penal contra Llorenti. Pinto alega que pese a las advertencias, el ministro no investigó los vínculos del exgeneral de la policía, René Sanabria, con narcotraficantes. Sanabria se declaró culpable de narcotráfico en una corte federal de Miami y será sentenciado mañana. Cuando el general Sanabria despachaba en esta oficina como SAR antidrogas de Bolivia, era considerado uno de los policías más implacables en la lucha contra el narcotráfico. Hoy el general afronta una condena en Estados Unidos por cargos de narcotráfico. Su colaboración será fundamental para establecer cuánto sabía de su actividad el gobierno de este país. Si esas autoridades conocen esos documentos que usted y yo hemos conocido y que involucran a altos funcionarios del gobierno de Evo Morales? Conocen los documentos, han visto los documentos y viene a reforzar mucho de lo que está saliendo en el juicio del general Sanabria. Dos cercanos colaboradores de Sanabria son identificados por los detectives como los contactos claves del cartel de Sinaloa en el aeropuerto de Santa Cruz, desde donde despachaban aviones cargados de cocaína hacia México, España y Brasil. El comandante de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, la máxima autoridad boliviana en luchar contra el narcotráfico, fue sorprendido no protegiendo, sino traficando en persona y llevando cocaína a otro país. Peruano que vivia na Bolívia e muitas coisas trazia de lá. Seu nome era Pablo e dizia que o negócio ele ia começar.
O efeito prático do encontro com o patriota foi que as visitas ao senador oposicionista Roger Pinto, que denunciou casos de corrupção na Bolívia e está asilado na Embaixada Brasileira em La Paz, foram restringidas a seus familiares e ao advogado. Não havia do lado boliviano, né, e isso foi alertado pela embaixada, não havia do lado boliviano uma vontade real de negociar. Então, quando você entra numa negociação, a primeira coisa é você, digamos, colocar o seu interlocutor na mesa de negociação. Não havia isso. Então, quando houve a ida a Cochabamba, enfim, a embaixada foi mantida um pouco à margem disso, enfim. Mas a verdade é que saiu dessa reunião uma decisão de restringir ainda mais as visitas e impedir o senador. Quer dizer, o senador passaria então a receber apenas a visita de familiares diretos, né, e de seu advogado. O ministro Quintana é o ministro de governo de Evo Morales. Ele conformou uma comissão para tratar o tema de Roger Pinto asilado na Embaixada do Brasil. Nessa comissão, o ministro Quintana falou para o ministro das Relações Exteriores do Brasil todos os processos que meu pai tinha sido acusado. E ele expôs a ideia. Ele falou que meu pai os torcedores só seriam soltos se eles revocassem o asilo do meu pai. Está claro que ya el tema de los muchachos brasileños detenidos por un crimen que sí se cometió y en el que sí hay un responsable y que tiene que ser detenido y condenado por ello, se está convirtiendo, por estas razones tan complejas de la relación bilateral, lamentablemente en un tema político entre los dos países. E há também no noticiário, que o jornal Valor faz referência a isso, que depois desta visita houve o afastamento do embaixador Marcel Beato, que tinha uma forte atuação contra o narcotráfico. E a razão do asilo desse senador é exatamente a denúncia que faz contra o envolvimento de autoridades bolivianas com o narcotráfico. Eu fui removido para cá. Eu originalmente deveria ir para a Suécia, mas o governo decidiu melhor. Isso é uma coisa natural. Olha, foi uma decisão do governo brasileiro que não me cabe questionar nem analisar além disso. O governo boliviano fez pressões para retirar os diplomatas. Embaixador Marcel Beato, Eduardo Saboia, Manuel Montenegro, que foram extremamente eficientes na resolução de problemas como dos torcedores corintianos presos, como no asilo político dado ao senador Roger Molina, líder da oposição boliviana, que foi retirado pela ação desses diplomatas do poder policial do senhor Evo Morales. E o pior é que o então chanceler Antônio Patriota, ao lado de membros influentes do PT no Palácio, como o senhor Gilberto Carvalho e Marco Aurélio, aceitaram a prisão e tudo fizeram para prejudicar esses diplomatas brasileiros. E eu, então, a decisão de que eu não iria para a Suécia, de que eu viria para cá. E aqui estou, assumindo as funções brevemente e seguir a minha carreira naturalmente. Mas agora o senhor trabalha no Itamaraty? Está em processo de definição a minha lotação. Eu já fui lotado aqui, estou lotado em Brasília e devo assumir brevemente funções na chancelaria. É evidente que o que se noticiou é que o embaixador Marcel Beato está de férias, mas uma coincidência. As férias, nesse momento, um momento crítico, em que há essa questão do senador e há a questão dos brasileiros presos, referência feita já pelo presidente da comissão. Portanto, nesta hora, a embaixada fica desalojada do seu embaixador, que exercia um papel preponderante, né, por estar de férias. E consta que, inclusive, não deve retornar à função, pelo menos esse é o noticiário. Vossa Excelência poderá confirmar. Olha, o embaixador Beato é um diplomata, digamos, dos mais disciplinados. Ele é uma pessoa
enfim, todos que o conhecem sabem que ele é uma pessoa trabalhadora, cumpridora de instruções, uma pessoa moderada, uma pessoa... Eu sempre brinco que ele é uma espécie de encarnação da ética protestante, porque ele faz tudo certinho dentro do que é a tradição do Itamaraty. Em momento algum, o embaixador Marcel Beato procurou avançar o sinal, fazer juízos de valor em relação a se nós deveríamos ou não conceder asilo. Ele simplesmente nós procuramos levantar o máximo de informações. Eu conheci o senador Roger Pinto, enfim, pouco tempo depois de ter chegado. Ele sempre foi líder da bancada no Senado do partido dele, a Convergência Nacional. Ele foi líder da oposição no Senado, inclusive no período em que a oposição tinha maioria no Senado, né? Antes das eleições de 2010, em que o governo passou a ter uma maioria, inclusive uma maioria qualificada, de maneira a poder aprovar a legislação com certa facilidade. Então, ele exercia essa função porque ele era, e continua sendo, obviamente, uma pessoa muito combativa. Um homem de posições muito claras, muito firmes. Señor Pinto hizo un show político, y eso tenemos que decirle a la opinión pública brasilera. ¿Por qué el señor Pinto hizo un show político? Si el señor Pinto se sentía perseguido, él podía cruzar en su ciudad la frontera y llegar al Brasil y pedir refugio al Brasil, como lo hizo la última vez. Él podía haberlo hecho, pero no. Él se fue del Brasil, de la frontera con el Brasil, se fue al centro de Bolivia, se fue a La Paz, ¿entiende? Y allá hizo un show político. Ahora, ¿por qué la embajada de La Paz, la embajada de Brasil en La Paz, no envió esta frondosa documentación a la Cancillería brasilera? Es una pregunta que los periodistas deberían formularse. ¿Por qué no se envió esta documentación? ¿Por qué el embajador de Brasil no envió la documentación a la Cancillería? ¿No envió? Olha, houve uma tentativa por parte das autoridades bolivianas de estigmatizar a embaixada, de separar a embaixada do governo brasileiro, como se a instrução e a decisão de concessão do asilo tivesse sido dada pela embaixada. Na verdade, você verá que há uma nota, a decisão foi comunicada por uma nota à imprensa, que diz claramente que o governo brasileiro decidiu conceder asilo, enfim, ao senador Roger Pinto Molina. Simplemente dio un informe, pero no envió la documentación. Es más, en el momento en que el señor Pinto pidió el asilo político, la Cancillería boliviana entregó a la embajada de Brasil en La Paz la documentación correspondiente para que se demostraba de que el señor Pinto no era un perseguido político. Esa documentación, queridos amigos, yo lo estoy revelando ahora, no fue enviada a la Cancillería. ¿Por qué razón? La documentación no fue entregada a la Cancillería brasilera antes de conceder el asilo. E imediatamente nós fizemos o que todo diplomata faz, se reportar a seus superiores, né? O embaixador fez então contato com Brasília, com o Itamaraty, e, enfim, pediu instruções, orientações, e aí, a partir daí, nós atuamos, digamos, dentro das orientações dadas por Brasília. Levou 10 dias, né? Quer dizer, na verdade, durante esses 10 dias, o que a embaixada fez foi proporcionar a Brasília, né, ao governo brasileiro, enfim, a Secretaria de Estado, os elementos sobre os processos contra o senador Pinto, né, e nos colocamos à disposição do governo boliviano para receber todo o material que eles tivessem, digamos, para informar a decisão que seria tomada depois pelo governo brasileiro. Ele mencionou que tinha, na verdade, que a perseguição contra ele tinha começado no momento em que ele protocolou junto ao presidente Evo Morales uma documentação que, enfim, que mostraria, enfim,
vínculos de algumas autoridades bolivianas com o narcotráfico, enfim. E ele, então, tinha feito um pedido de que aqueles assuntos fossem objeto de investigação. O nosso esforço foi juntar os processos, pedir ao governo boliviano que nos mandasse todos os autos dos processos contra o senador Pinto, para que eles fossem, então, objeto de análise por parte dos advogados, do advogado da embaixada, também outro advogado, y por parte también de las autoridades en Brasilia. Y en Bolivia hay varios otros jefes de oposición que no lo reconocen al señor Pinto como jefe de la oposición. Simplemente fue un drama montado, un show internacional provocado por los más medios, por los medios masivos de publicación. La revista Bella, la Red O Globo, todos ellos han inflado al señor Pinto y lo quieren presentar como el líder de la oposição, como el perseguido político. É um sujeito que teve uma atuação, as pessoas nem sempre reconhecem, ou não sabem, na verdade. Ele teve uma atuação importante, junto com alguns outros líderes da oposição, no diálogo com o governo, no período da reforma constitucional, que foi aprovada em 2009 na Bolívia. Não sei se as pessoas têm presente, mas nos primeiros 3 anos do governo, a partir de 2006, houve um período de crescente tensionamento político que levou ao que alguns, inclusive, chegaram a classificar de iminência de guerra civil. Não creio que tenha chegado a tanto, mas houve momentos de enorme tensão, houve momentos de que o Congresso boliviano foi cercado, houve presidentes que caíram sucessivamente, né, 2 no caso. Embora o governo tivesse uma maioria popular e tivesse claramente um entusiasmo de grande parte da opinião pública para o seu projeto renovador de transformação, eles não tinham essa maioria e foi preciso então negociar. E o Roger Pinto, assim como o ex-presidente Quiroga e alguns outros interlocutores, o próprio advogado hoje do senador, ex-ministro da Justiça Luiz Vázquez, eram todos constituintes e foram membros importantes na negociação com o governo das reformas importantes que puderam ser aprovadas. Ou seja, a Constituição que trouxe uma certa pacificação e estabilidade política jurídica à Bolívia contou com a atuação dele e, como eu disse, de vários outros. Então, é uma figura combativa, mas é um boliviano que, evidentemente, teve o seu papel político e, obviamente, é assim que ele enxerga o seu futuro. Jura usted por Dios, o por la creencia o convicción que profesa, la patria y la memoria de nuestros antecesores, cumplir y hacer cumplir la Constitución política del Estado y las leyes nacionales, y desempeñar fiel y lealmente el mandato del presidente constitucional de la República que el pueblo de Bolivia le ha conferido con su voto mayoritario? Si así lo hiciera, la historia, la patria y el pueblo lo premiarán, de lo contrario se lo demandarán. Queda usted posesionado como presidente constitucional. Esta es la imagen del mariscal Andrés de Santa Cruz y Calaumana. Hay que subrayar el segundo apellido de Santa Cruz, Calaumana. Su madre era una cacica, una líder de la nobleza indígena de Huarina, que es una población a orillas del lago Titicaca. Santa Cruz fue presidente entre 1829 y 1839, durante 10 años. Presidente constitucional, elegido 2 veces. Es el primer presidente realmente indígena
Presidente Morales es un apellido español, Ayma es un apellido indígena, Santa Cruz, apellido español, Calahumana, apellido indígena. Lo que pasa es que Santa Cruz no se reivindicaba como presidente indígena entonces, pero hay que recordarlo porque hay varios presidentes mestizos, pero este en particular tiene sangre indígena muy representativa, nada menos que su madre. Y además fue un gran presidente, quizás el más importante presidente de nuestra historia. Andrés Santa Cruz y Calahumana. Su madre, aymara, indígena, de nombre Basilia Calahumana. No me cabe la menor duda de que se violan derechos básicos del senador Pinto. La primera violación es el no cumplir este acuerdo fundamental de un asilo que debe ser respetado por Bolivia. Un país como Bolivia, que ha tenido una historia política turbulenta, un país como Bolivia, que ha tenido tantos bolivianos que se han salvado, que han salvado sus vidas gracias al asilo político, que en las dictaduras han permitido que las personas puedan salir libremente cuando de lo contrario hubieran podido morir o ser torturadas. ¿Cómo puede ser que un país que tiene la experiencia de Bolivia esté en esta lógica de no dar el asilo político? Esa es la primera violación que a mí me parece intolerable. Intolerable que un gobierno como el boliviano actúe de esa manera. Segundo, ya que está en la circunstancia en que está, no se pueden limitar las visitas al senador Pinto. Cualquier preso en una cárcel común tiene derecho a visitas regulares de sus familiares, de sus amigos. Por supuesto se podrá regular los horarios, se establecerán cosas lógicas, pero no se puede limitar las visitas al senador Pinto. Y desde luego el senador Pinto debe preguntarse qué es mejor, si estar en una pequeña habitación en un predio de las oficinas de la Embajada de Brasil o en una cárcel boliviana. Al final la pregunta es qué es mejor y nunca sabría yo cómo responder. A indignação de familiares e dos outros presos na Papuda levou a justiça a acabar com as regalias dos condenados do mensalão. Vai e vem de autoridades. Parentes que fizeram visita fora dos dias e horários previstos. Pessoas que não estavam cadastradas. Regras quebradas quando 11 condenados do mensalão vieram para a Papuda e que causaram indignação entre os outros detentos e visitantes. O Ministério Público ficou preocupado com a segurança no presídio e pediu providências. Os juízes da Vara de Execuções Penais fizeram uma inspeção no começo da semana e informaram que encontraram um clima de instabilidade e insatisfação entre os presos. Por isso, determinaram que seja dado um tratamento igual a todos, principalmente no que se refere à alimentação e visitas. Na decisão, os juízes afirmam que a crença dos presos na postura igualitária da justiça mantém a estabilidade do precário sistema carcerário local e que mudar isso só se justificaria se fosse aceita a existência de dois grupos de seres humanos. Um digno de sofrer e passar por todas as agruras do cárcere e outro que seria preservado dos efeitos negativos, o que não é legítimo admitir. No caso do senador Roger Pinto, isso estava... O senador foi completamente esquecido lá. Me lembro que houve uma reunião do Mercosul, onde foi a declaração final dessa reunião, consagrava o respeito ao direito de asilo pelo Brasil, foi assinada pela presidente Dilma Rousseff, assinada pelo presidente Evo Morales,
e outros presidentes. Os presidentes dos países do Mercosul resolveram convocar seus embaixadores na Espanha, França, Itália e Portugal para pedir explicações sobre o incidente diplomático com Evo Morales. O avião com o presidente boliviano foi impedido de cruzar o espaço aéreo de alguns países europeus na semana passada porque havia a suspeita de que o ex-agente da CIA, Edward Snowden, estivesse na aeronave. Snowden é procurado pelos Estados Unidos por ter revelado programas de espionagem. Os líderes tomaram a decisão em um encontro nesta sexta-feira em Montevidéu. O Bloco Sul-Americano vai apoiar também a denúncia apresentada pela Bolívia ao Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos pelo que considera grave violação dos direitos humanos. O Mercosul vai exigir ainda um pedido formal de desculpas. Edward Snowden pediu nesta sexta-feira asilo à Rússia para poder viajar legalmente para a América Latina. O ex-consultor americano de inteligência afirmou em um comunicado que pede ajuda para poder vir de forma segura à América Latina. E essa declaração consagrava o direito de asilo, o respeito que o Brasil tinha o direito de asilo, mas e no final se coloca ali que o Brasil se solidarizava com a Bolívia, com o Equador e com a Nicarágua por terem concedido asilo a Edward Snowden. Nenhuma palavra foi colocada em relação ao senador Roger Pinto. Ideologias loucas, soluções banais, paliativos tolos, bravatas globais, tá tudo sem sentido. Isso por si só demonstra como o Brasil estava tratando esse tema de forma ideologizada. Indicava que o melhor caminho era deixar de lado o direito de asilo. El caso del senador Pinto no es un tema político para los bolivianos, para los legisladores bolivianos, sino que es un tema absolutamente ordinario, no es un tema absolutamente jurisdiccional. No, él tiene varios casos, varios procesos, ¿no? Varias investigaciones relacionados a los daños económicos al Estado, ¿no? Y cuando hablamos de daños económicos al Estado, no estamos hablando de vulneración de derechos políticos, ¿no? El senador Pinto tiene más de 5 casos que tienen que ver con daños económicos al Estado, que tienen que ver con la vulneración a los derechos humanos, ¿no? La muerte de personas en el porvenir, no es vulneración de derechos humanos, ¿no? Los daños económicos cuando él era autoridad en el departamento de Pando. Entonces estos casos son casos comunes, son casos de daños económicos que nuestra propia constitución política del Estado convierte como algo imprescriptible, ¿no? Algo irrenunciable. Sino que este senador tiene que responder a la justicia boliviana por estos casos. No es por asuntos eminentemente políticos, porque él piensa diferente. En Bolivia, todos los diputados de la oposición o cualquier dirigente sindical piensa diferente a este gobierno, piensa diferente a la Constitución. Y es un derecho a la libertad de expresión, es una eminente expresión al derecho político de pensar diferente. Es un derecho humano fundamentalmente, no solamente en el país, sino que en la comunidad internacional. Veamos el caso del senador Pinto. Él era el jefe de la oposición en el Parlamento, como de la brigada más grande, eran 35, 40 parlamentarios. Hacía una serie de denuncias y empezó a hacer algunas denuncias que tocaron al fondo de lo que significa este gobierno. Denunció penetración del narcotráfico con documentos que le hizo llegar al presidente. No olvidemos que este es un gobierno cuyo principal apoyo son los sectores que producen coca en el Chapare, que se hace cocaína, que se va al Brasil, que alimenta PCC, que alimenta Bermelo, que causa delincuencia, que causa muertes y que es el principal enemigo que enfrenta las democracias de América Latina. Hoy es el narcotráfico, que viene alimentado desde Bolivia y cruza hacia Brasil y es preocupación de Brasil. Cocaína vendida no meio da rua, traficantes andando de um lado para o outro sem serem incomodados. Parece cena de filme, mas na verdade esse é o retrato da fronteira do Brasil com a Bolívia. Grande parte da droga vendida nas cidades brasileiras é produzida no país vizinho e entra pelo estado do Acre nas barbas da lei. Cidade de São Paulo. 11 milhões de habitantes. E para onde se olha, alguém vende cocaína.
Quem for aí? Vem lá embaixo. Mas como a droga chega tão perto da sua casa? Para responder essa pergunta, viajamos até o estado do Acre, onde o Brasil tem mais de 2.000 quilômetros de fronteira com Peru e Bolívia, os dois maiores produtores de cocaína do mundo. Saímos da capital, Rio Branco. Depois de 320 quilômetros pela BR-317, conhecida como rodovia interoceânica, chegamos à ponta do mapa. O Brasil termina aqui, cidade de Brasileia, no Acre. A gente vai passar agora pela ponte que liga o Brasil com a Bolívia e que deveria ser um posto de controle. Do meu lado esquerdo aqui tem um posto da Receita Federal, mas a gente nunca vê nenhum agente do lado de fora. Eles ficam sempre lá dentro, no ar-condicionado. Uma viatura da Polícia Federal de vez em quando fica parada aqui, mas é raro. Na prática, esse trânsito é livre, tanto para quem vai quanto para quem vem. Pronto, estamos na Bolívia, cidade de Cobija. A cocaína faz parte do dia a dia nessa região. E a droga é oferecida em vários pontos, até, acredite, bem no final da ponte que liga o Brasil com a Bolívia e bem próximo das autoridades bolivianas. Muitos dos mototaxistas da cidade fazem parte do serviço sujo. Servem de ponte entre quem procura e quem vende a cocaína boliviana. Sem saber que está sendo gravado, este nos leva até uma mulher que aceita a encomenda da droga. A casa é modesta, mas não se engane. ¿Qué compra usted? Coca. No tengo. Y si no tiene allá, ¿usted puede conseguir hasta en la tarde? ¿Hasta en la tarde? ¿A qué hora? A las 6. ¿Cuánto más o menos? 1.500 No soy brasilero, pero la mayor amenaza a un mundial de fútbol exitoso y a unas olimpiadas exitosas en Brasil son los factores delincuenciales impulsados por el narcotráfico alimentado desde Bolivia. Eso denuncia el senador Pinto. Y después cae un comandante de la policía vendiendo cocaína. Se comprueba que todo lo que denuncia el senador Pinto en narcotráfico es cierto. Hace otra denuncia, redes de extorsión judicial, donde mostraba cómo se manipulaban los juicios, cómo se intenta volcar a la Corte Suprema de Justicia, cómo se planta pruebas contra la oposición. Denuncia esto con documentos, con audios, y le llegan más juicios. Llegó a tener 2 equipos de fútbol de juicios, 22 juicios, uno más descabellado que el otro, para callarlo, para que se acobarde. Pero ¿qué sucede? El 99% del tiempo, y me duele decirlo, la gente se asusta y se van al Brasil. Y se van a Estados Unidos, se van a España, se van a Perú, se van a otros países a pedir asilo. En primer lugar, quiero desmentir categóricamente, pero de manera categórica, cualquier imputación que quiera decir. El señor Quiroga es un expresidente que además es un jefe político de oposición. Es un parlamentario, mejor dicho, es un dirigente político de la derecha del partido opositor. Él tiene derecho a decir lo que él crea conveniente, y él como político lo único que hace es criticar. Porque cuando estuvo un año en el gobierno, él tuvo un año de presidente, fue un fracaso y tiene inclusive asuntos ahí que resolver, contratos lesivos contra el Estado, que hubieron narcotraficantes en todos los gobiernos de Bolívia, todos los gobiernos hubieron. Dilma, uma questão fundamental é que a droga entra livre no Brasil. Não há guarda de fronteiras, coisa nenhuma, entra o contrabando de armas e de drogas à vontade. Eu até levantei antes que a Bolívia, grande parte da droga vinha da Bolívia, e que o governo boliviano era meio conivente, porque deixava a exportação de droga ilegal vir para o Brasil. Isso causou um tremendo alvoroço. Mas é tão verdadeiro que o presidente Evo Morales, amigo do atual governo, reconheceu que há muito contrabando de droga. A droga vem da Bolívia. O governo brasileiro não fez nada junto ao governo boliviano de concreto, né, de palpável, de significativo para parar a entrada dessa droga. Como deixa as nossas fronteiras a descoberto. El delito lo comete una persona, no es ni el Estado, ni es el partido político, ni es la institución. Los delitos los cometen las personas, como decimos los abogados, intuito personales. Mas aqui hoje me refiro especificamente
a Bolívia e ao embaixador da Bolívia no Brasil, senhor Gerges Justiniano Talavera, que foi apontado como um advogado de Santa Cruz de la Sierra, que tem relações profissionais com membros de organizações criminosas, como, por exemplo, o conhecido Primeiro Comando da Capital. Enquanto o Brasil designava para o posto da embaixada na Bolívia diplomatas da estirpe dos senhores Marcel Beato e Eduardo Saboia, aquele país indicava um personagem que não poderia figurar no corpo diplomático por suas ligações com o submundo da criminalidade. O jornalista Ucho Haddad ainda registra que uma mala diplomática foi interceptada por cães farejadores da Polícia Federal no aeroporto Juscelino Kubitschek. Foi identificada como sendo do companheiro, o filho do embaixador boliviano do Brasil, Gerges Justiniano Talavera, que foi obrigado a ir até o aeroporto para colocar panos quentes na situação. O rapaz atua como advogado do criminoso Ozzy Dourado, irmão do líder do PCC, Max Dourado, preso em 2010 na cidade de Santa Cruz de la Sierra, transferido então para o Presídio Federal de Catanduvas. No entanto, a demora para a chegada até a autoridade judicial da tradução do pedido de extradição permitiu que Ozzy Dourado fosse liberado pelo competente e influente advogado boliviano. Yo manejaba la oposición del año 2006-2009 y le puedo asegurar que en el Congreso defendíamos los derechos y esta clase de abusos no llegaron a este nivel. La elección del 2010 le da un control del Congreso casi total al gobierno de Morales y copan la justicia. Y copan los medios de comunicación, que es lo que tiene que entenderse. Bolivia es un país muy pequeño. La petrochequera venezolana o la petrochequera rusa o la de Qatar no podría ir a Brasil a comprarse Globo, a comprarse Bella, porque Brasil es un país muy grande. Es imposible. Pero Bolivia, Nicaragua somos muy pequeños. Lo invito a visitar Managua. Va a ver cuántos canales de televisión han sido comprados por empresarios venezolanos. Lo invito a... Pregunte usted en Bolivia, ¿quién se ha comprado canales de los más grandes en Bolivia y periódicos? Empresarios venezolanos, al amparo de ese proyecto. Eso es lo que en Brasil no se comprende. Que cuando llega una amenaza con una petrochequera poderosa como la de Venezuela, en Brasil lo ven anecdótico. En Brasil me dicen, Brasil es como un elefante grande que ve un tigre y le parece hasta gracioso. Pero si uno es un conejo pequeño, como Bolivia, como Nicaragua, y llega el tigre, Dios nos salve. Y eso es lo que sucede. La oposición en el Parlamento hoy es débil y yo lamento que gente que está en el Parlamento con el senador Pinto no hubieran hecho denuncias a foros internacionales como los han hecho parlamentarios brasileros, porque las podían haber hecho, no las hicieron, en fin, que expliquen ellos por qué no las han hecho. Pero quiero que entienda también que en Bolivia hay un gobierno que tiene una gran cantidad de recursos. Atención Bolivia, vamos a ser testigos del lanzamiento del primer satélite boliviano. Ignición. Ya ha comenzado, amigos, a subir el cohete con una llama que se está subiendo hacia el cielo desde este satélite Tupac Katari, que lleva el primer satélite boliviano a llevar el centro de los motores que hace vibrar en este momento de la noche al satélite como nuestros corazones, así como los motores. Desde ese centro de control, un saludo especial a todos los hermanos y hermanas del pueblo de Bolivia. Felicitación del lanzamiento exitoso del satélite de comunicación Tupac Katari. Saludo especial a todo el equipo de trabajo, un trabajo científico, tecnológico para el bien de todo el pueblo boliviano. Muchas gracias a ustedes. Una publicidad apabullante que la eroga por todos los lugares y los medios de comunicación o los compran o los callan con una publicidad apabullante o los intimidan con juicios. Aquí ha habido varios periódicos que han recibido un juicio igual que el mío. El mío era por calumnia, el de ellos por algo parecido. ¿Por qué? Porque sacaron un titular
con algo que dijo el presidente en contra del oriente boliviano. ¿Reflejan lo que dice el presidente? El presidente cometió un error, pero por titular lo que dijo el presidente, enjuician a los medios. Y en una democracia pequeña, cuando hay medios de comunicación que son comprados, intimidados o apabullados y seducidos por la publicidad, es difícil para una oposición como la que tiene hoy Bolivia. Yo no estoy en el Parlamento, pero los que están tienen esas dificultades. Y creo que eso en Brasil no se comprende en su justa dimensión. Cuando ven abusos, que se cierran canales en Venezuela, les puede parecer anecdótico, porque eso en Brasil sería impensable. Mi nombre es Juan Carlos Arana Jiménez, soy conductor de televisión, hago televisión en Bolivia hace 25 años, he ocupado cargos desde jalar cables en un canal de televisión hasta ser gerente general de un canal. Actualmente soy dueño de un canal de cable y soy productor independiente hace 20 años de televisión. Tengo un programa periodístico que va de lunes a viernes al final de la noche, que se llama Postdata, tiene ya 20 años, es el programa más longevo de la televisión boliviana, porque tiene 20 años ininterrumpidos. También conduzco un programa a las 6 de la mañana que se llama Levántate Bolivia, y pues soy productor de televisión en general dentro de la televisión boliviana. En la acumulación de poder, los medios de comunicación no podían ser la excepción. Y en esta ruta se insistió en el primer mandato en agresiones, amenazas, persecuciones a través de entidades del Estado, a través de impuestos nacionales, a través de otras reparticiones del Estado. Se intentó frenar la labor cuestionadora de los medios de comunicación. Como se vio que esto generaba un profundo desgaste y compromiso por parte de la opinión pública hacia los medios de comunicación, se optó por el plan B. ¿Y cuál fue el plan B? El plan B fue aprovechar que los medios bolivianos, pues no hay una red tan grande como Globo o Bandeirantes, digamos, en nuestro país. Son medios relativamente económicos que cuestan entre 10 y 20 millones de dólares y que son de fácil compra. Entonces, hay capitales venezolanos que han comprado los principales periódicos y han comprado las principales cadenas de televisión, donde sistemáticamente el espacio de analistas, opinadores, programas de opinión han ido prácticamente diezmándose hasta quedar en absolutamente nada. Habemos poquísimos productores independientes hoy en día que insistimos no en hacer una labor opositora al gobierno, pero creo que la labor de los medios de comunicación es hacer una labor cuestionadora del poder. Fue en el pasado y seguirá siendo en el futuro, independientemente de quien esté en el Palacio de Gobierno. El periodista tiene la obligación de preguntar por qué. Un tema sobre el respeto entre países, ¿qué fuerza? ¿No? Un tema entre respeto entre países. Sí. Gracias. Buenos días. Usted se referió al tema entre respeto entre países. Me gustaría saber la posición del presidente sobre el caso del senador Roger Pinto asilado en Embajada de Brasil. Creo que 10 compañeros este Congreso solamente para ver el tema de Venezuela. Si quieren otros temas abiertos o algo con conferencia abierta, díganme y vamos a conversar. Gracias. Llevamos casi 2 meses tratando de comunicarnos con usted, presidente. Un tema sobre el respeto entre países, ¿qué fuerza? ¿No? Un tema entre respeto entre países. Sí. Gracias. Buenos días. Usted se referió al tema entre respeto entre países. Me gustaría saber la posición del presidente sobre el caso del senador Roger Pinto asilado en Embajada de Brasil. Creo que 10 compañeros este Congreso solamente para ver el tema de Venezuela. Si quieren otros temas abiertos o algo con conferencia abierta, díganme y vamos a conversar. Gracias. Llevamos casi 2 meses tratando de comunicarnos con usted, presidente. Os corintianos, o senador Ferraço afirmou em visita à Bolívia que os 12 corintianos, os 12 brasileiros melhor, estavam sendo utilizados como moeda de troca por parte do governo boliviano. O que é que o senhor pensa disso?
Na verdade, o governo brasileiro tem plena confiança num julgamento justo a ser feito pela Justiça Boliviana. Eu estive hoje com o senhor fiscal-geral, que é o responsável maior pela condução da Fiscalia, e ele me garantiu, e não há razões nenhuma para que duvidemos, de que o Poder Judiciário boliviano irá julgar com objetividade e com isenção os fatos. E lá em Oruro, além de conhecer a situação em que os brasileiros estavam presos, eu fui também conversar com uma promotora, que era a coordenadora criminal do caso, que coordenava as investigações para decidir se faria no tempo certo ou não a denúncia. E para mim, na conversa com essa promotora, ficou absolutamente claro, desde já, a falta de boa vontade, muito pelo contrário, a má vontade para com esses brasileiros, insinuando até mesmo que nós não mereceríamos algum tipo de respeito em razão de termos concedido asilo político ao então senador Roger Molina na chancelaria brasileira em La Paz. Isso não me foi dito, evidentemente, de maneira explícita, mas me foi dito de forma indireta, o que me levou à conclusão que nós estávamos ali diante de uma chantagem institucional. Esses brasileiros, até mesmo pelos depoimentos que eu pude ter acesso lá na Bolívia, de profissionais e advogados que acompanharam o caso, eu saí de lá absolutamente convencido que eles eram, nesse episódio, de que eles não tinham qualquer culpa, que eles eram inocentes. E o tempo revelou que nós estávamos certos, porque 6 meses depois, a justiça boliviana soltou esses brasileiros sem qualquer tipo de anúncio. A justiça boliviana soltou 7 dos 12 torcedores brasileiros que estavam presos há mais de 3 meses em Oruro, acusados da morte de um adolescente. Tiago Ferreira foi um dos primeiros a falar. Ele disse que a alegria só vai ser completa quando os amigos também deixarem a prisão. Foi uma mistura de emoção com tristeza, mais tristeza, cara, eu acho. Você sair deixando 5 pra trás, né, é de cortar o coração, cara. Isso é péssimo. Nesta foto publicada numa rede social, um dos torcedores registra o momento em que os 7 corintianos foram colocados em liberdade. Foram liberados Tiago Ferreira, Danilo de Oliveira, Tadeu Andrade, Rafael Araújo, Fábio Domingos, Hugo Nonato, Clever Klaus. Seguem presos Reginaldo Coelho, Leandro de Oliveira, José da Silva Júnior, Marco Nefreire, Cleuter Barros. Os torcedores que ficaram na penitenciária continuarão sendo acompanhados pela Embaixada Brasileira. Foi o que garantiu Eduardo Saboia, representante do governo que ainda está em Oruro. O compromisso do Estado brasileiro, sempre muito coerente e consistente, de dizer são direitos inerentes a esses cidadãos brasileiros e a justiça tem que ser feita. A justiça será feita pela Bolívia, mas nós estamos atentos, estamos zelando pelos seus interesses. Então, foi um trabalho intenso. Houve momentos em que, talvez com uma certa frustração dos próprios torcedores, eles apelaram para um advogado terceiro, que um pouco achou que chegava lá e resolvia as coisas como ele queria, com bel prazer. Isso deu muito ruído. Os próprios torcedores voltaram a pedir que a embaixada, como eu disse, em coordenação com o Ministério da Justiça, assumisse a liderança, e nós chegamos lá. Demorou, foi complexo, mas nós chegamos onde tínhamos que chegar. E eu, nesse episódio, não posso me furtar a destacar a atuação absolutamente exemplar do ministro Eduardo Saboia. Desde o primeiro dia, quando soubemos da detenção dos 12 brasileiros e do trágico incidente, nós temos ido a Oruro, estive ontem em Oruro, e a nossa preocupação desde o início foi com a apuração das responsabilidades e o acompanhamento do devido processo legal. Quer dizer, nós, hoje, com os elementos que nós temos a convicção de que os 12 brasileiros são inocentes.
Ele foi 20 vezes a Oruro, né? São 3 horas de ida, 3 horas de volta, numa estrada perigosa, uma estrada desconfortável. Ele foi para levar cobertor, ele foi para dar assistência espiritual, até psicológica. Minha mulher também esteve lá, que é psicóloga, dando um certo apoio. E nunca faltou alguém para atender o telefone deles, dos parentes no Brasil. Nós tivemos eu também, em direto contato com representantes do Corinthians e dos órgãos da Justiça brasileira. Os 5 brasileiros presos na Bolívia há 5 meses podem ser soltos ainda hoje, depois de um acordo entre a defesa dos torcedores e a justiça local. O Corinthians ofereceu uma doação em dinheiro à família do adolescente morto em fevereiro, durante um jogo da Libertadores. Depois de 5 meses de prisão, todos foram considerados inocentes. Os últimos 5 torcedores receberam alvará de soltura hoje. Outros 7 já tinham saído da cadeia em junho. De Oruro, o grupo seguirá para La Paz, capital boliviana, onde ficará na casa do imigrante aguardando a documentação para que finalmente todos possam retornar ao Brasil. Inclusive, o ministro Cardoso designou um defensor público, o João Chaves, que passou 1 mês na Bolívia nesse período, nos ajudando a armar a defesa técnica, né, para garantir que não houvesse nenhuma dúvida sobre a inocência deles, que o Estado brasileiro iria apoiá-los para que a justiça boliviana cumprisse com seu dever. Então, eu acho muito importante salientar isso. Persistência, consistência, coherência na defesa do direito. Ronaldo Denilson, sigue Denilson, el pase para ser Roberto, ahí está, frente al arquero, truco el gol, gol de Brasil, 47 minutos de la etapa complementaria, Brasil se corona campeón de la Copa América. El Brasil que ganó la Copa América en La Paz sería subcampeón del mundo en 1998. Ministro Cardoso, boa noite. O senhor esteve com o senador Roger Pinto, que está asilado na Embaixada do Brasil? Não, não estive, nem estarei. O que o senhor, como ministro da Justiça, poderia dizer desse caso? Já faz mais de 1 ano que o senador boliviano está asilado na Embaixada do Brasil e não há o salvo-conduto por parte do governo boliviano. Quem tem se pronunciado sobre essa questão é o chanceler brasileiro, o chanceler patriota. O Ministério da Justiça não trata dessa questão, nem veio tratar dessa matéria. Ministro Cardoso, boa noite. O senhor esteve com o senador Roger Pinto, que está asilado na Embaixada do Brasil? Não, não estive, nem estarei. No Congresso Nacional, aqui no Senado, sobretudo na Comissão de Relações Exteriores e da tribuna do Senado, nós procuramos alertar as autoridades brasileiras para a frouxidão com que tratavam deste assunto em La Paz. O governo brasileiro, a diplomacia brasileira e, sobretudo, a presidência da República não agiu com rigor. Atenção! Abre-se nesse momento a Rede Nacional de Rádio e Televisão para o pronunciamento oficial da presidenta Dilma Rousseff. Não é possível deixar de considerar que o governo Evo na Bolívia, ele representa uma modificação lá na Bolívia. Evo Morales dio este fin de semana un golpe a sus rivales políticos, pero un golpe literal. El presidente de Bolivia participaba en un partido y este, con el número 10, se olvida del espíritu deportivo. El árbitro expulsa a 2 jugadores, pero no a Morales, que completa el partido y marca el último de los goles de su equipo. Eu acho que a chegada do Evo ao governo mostrou uma certa maturidade da vida política boliviana. É um país hoje que tem uma estabilidade muito grande. Brasil, una vez analizado el caso del senador Pinto, considera que el senador Pinto sufre persecución política, de lo contrario no le hubiese dado el asilo político. ¿Y esto qué quiere decir? Bolivia puede discrepar, Bolivia puede considerar que Brasil se equivoca y que el senador Pinto en realidad tiene elementos de responsabilidad en corrupción. Pero eso es un elemento que no puede hacer que Bolivia bloquee la salida.
Bolivia le puede decir al senador Pinto, para nosotros usted tiene compromisos con la justicia boliviana. Y si usted vuelve a Bolivia lo vamos a juzgar. Eso es aparte. Está claro que no hay concordancia entre Brasil y Bolivia, pero está claro que si Brasil acepta el asilo político y el senador está físicamente en territorio brasileño, lo lógico, lo elemental es otorgarle un salvoconducto para que vaya a territorio brasileño. E o Brasil concedeu o asilo político, mas, para nossa surpresa, de todo o parlamento brasileiro, o presidente Evo não conseguiu, não deu o salvo-conduto, que era para que ele saísse da embaixada brasileira e se dirigisse até o aeroporto para poder pegar o avião e vir para o Brasil. Todos nós sofríamos com a situação do senador. Você imagina o que é você ir para o trabalho e você ter uma pessoa ali ao lado da sua sala, trancada, privada da possibilidade de se manifestar publicamente, de receber visitas. Lo único que sé es que se le han limitado las visitas. Ahora, no sé si la limitación de las visitas la hace el gobierno brasileño, o la embajada brasileña, o la hace el gobierno boliviano. Uno pensaría que en territorio brasileño el gobierno boliviano no puede poner ninguna restricción. Por lo tanto, quedo ahí un poco en la duda, ¿no? Esto fue por instrucciones de la Cancillería de Brasil para no atender más la visita al senador Pinto. No fue por instrucciones de Bolivia, eso que quede claro. ¿Qué? Bueno, yo creo que eso es todo. Entonces, el señor afirma que la decisión de cerrar las visitas fue una decisión brasileira. Así es. Gracias. Muchas gracias. Em determinado momento, eu comecei a receber várias informações de pessoas no Itamaraty que estavam insatisfeitas com o curso das coisas, com uma certa ideologização do Itamaraty. Diplomatas me disseram que ou você, se você não seguisse essa cartilha ideológica, você estaria ou condenado a ficar numa geladeira, que é essa expressão que eles usaram. É uma com capacidade de 2. O congelador atinge 20 graus abaixo de zero. E no refrigerador cabe tudo. E tem uma porta aproveitável. Uma para o congelador e uma para o refrigerador. Ou você podia ir para um posto em Malabo, na Guiné Equatorial, por exemplo. A minha preocupação é que eu tinha as informações, e hoje me passava, que ele poderia morrer, né? Se ele caísse na mão da polícia boliviana, então nas mãos do governo boliviano, com certeza eles iriam matá-lo. E nós tínhamos já precedentes de mau comportamento do governo boliviano em relação ao Brasil. Tivemos aqueles episódios conhecidos que envolveram a Petrobras, que o governo brasileiro agiu com submissão diante de Evo Morales. En este día histórico, un día importante para cumplir con el sentimiento, con el planteamiento del pueblo boliviano, que es la nacionalización de los recursos naturales, los hidrocarburos. A partir de este momento, a partir de esta fecha, queda nacionalizado todos los hidrocarburos en el territorio nacional. Es obligación no solamente del gobierno nacional, sino de todas las fuerzas vivas del país. Concessões absurdas do governo brasileiro. Naquele caso, mesmo tendo em conta que a comercialização de veículos roubados impunemente, roubados no Brasil e comercializados na Bolívia. Em abril deste ano, você viu aqui no Jornal da Globo como é difícil trazer de volta para o Brasil carros roubados encontrados na Bolívia. As promessas das autoridades bolivianas de resolver o assunto, até agora, em nada resultaram.
Há mais de um ano, quase 500 carros brasileiros de várias marcas estão apodrecendo em depósitos das cidades de La Paz e Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Todos foram apreendidos quando cidadãos bolivianos tentavam legalizá-los. Em junho do ano passado, o presidente Evo Morales anistiou todos os veículos que estavam sem documentos no país. Além dos carros brasileiros, a Bolívia também recebia automóveis roubados no Chile e na Argentina. A taxa de regularização renderia aos cofres bolivianos cerca de 200 milhões de dólares, mais de 400 milhões de reais. Não há uma relação de bons tratos em relação a determinados brasileiros que cultivam a área agrícola na Bolívia. O presidente da Bolívia, Evo Morales, pediu desculpas ao governo brasileiro nesta sexta pela vistoria feita em 2011 em um avião da FAB que levava a bordo o ministro da Defesa, Celso Amorim. Os bolivianos procuravam o senador de oposição Roger Pinto Molina, que está asilado na Embaixada do Brasil em La Paz desde maio do ano passado. A revista foi revelada depois que o avião de Morales foi proibido de sobrevoar 4 países europeus. Enfim, era uma situação desoladora, né? Eu visitava o senador com alguma frequência, a gente acabava desenvolvendo uma relação de solidariedade, né? Que é natural. Os fuzileiros que prestavam, faziam companhia ao senador, enfim, isso tudo era uma situação anômala que se prolongava, enfim, muito além do que seria razoável, né? Então, você imagina, no final de semana o senador não tinha ninguém. Tinha só os fuzileiros. Nós tínhamos que proporcionar comida, café da manhã, almoço, jantar, enfim, procuramos aliviar um pouco o sofrimento dele. Sinceramente no entiendo por qué han restringido esas visitas, porque si nosotros vemos de que este gobierno dice de que tiene soluciones para todas las personas, que puede ayudar, ¿por qué se le niega esa libertad a mi hijo? Si todo mundo sabe, han visto, el Brasil ha entendido, fue tan rápido que le dieron el permiso, el asilo, porque entienden de que han leído todos sus papeles y él está limpio de nada, de ningún delito que lo acuse. Si el Brasil, que es tan grande, el Brasil que es tan poderoso, le dio ese asilo a mi hijo porque entiende de que él no tiene ninguna culpa. Yo lo que quisiera preguntarle al señor presidente y decirle que si él tiene conciencia, él nació de una mujer. Antes de mi hijo ser político, que lo vea como una persona humana, que él por favor pueda pensar de que él un día va a tener que sentir lo que una madre ahora está sintiendo por ese hijo privado de su libertad. Él está siendo citado por las autoridades judiciales para que responda a procesos contra él. Y son 6 los procesos. No son como él dice, que me han hecho más de 20 procesos. Solamente son 6. Esa documentación está en poder del señor ministro de Justicia del Brasil. Muchas veces pensé que era una pesadilla y que cualquier día iba a terminar, pero no terminaba. Fue muy difícil porque mi esposo entró en la embajada el 31 de mayo y yo tuve que entrar el 28, yo tuve que entrar el 31 en Brasil porque había amenazas de incendiar mi casa y entrar y tomar de rehén a mí y a mis hijos. Entonces tuve que salir con la ropa que tenía en mi cuerpo y sin rumbo. Fue muy difícil para mí y lo que vino después, conforme pasaron los meses, fue terrible. No me gusta recordar mucho ese tiempo. Me acuerdo que me llamaron a las 4 de la mañana. Me dijeron, le dieron el asilo a tu padre en 10 días. Creo que en 10 días todavía no te llega la idea de lo que pasa en tu casa, ¿no? Bastante difícil
porque es una idea que te choca. Es una situación que no se parece a nada de lo que viviste. ¿Estás siendo triste? Es triste estar lejos de mi padre. Perdón. Creo que nos robaron un pedazo de nosotros. Creo que nos arrancaron parte de nuestra vida. Tener que dejar mi casa, mis cosas. Aunque fui bien recibida en este país, yo agradezco mucho, pero a veces despierto y me gustaría estar en mi casa. Y es importante recordar 3 cosas. ¿Quién está allí? ¿Por qué entró? ¿Y por qué no sale? Há mais de um ano, o senador boliviano Roger Pinto Molina pediu asilo na Embaixada Brasileira em La Paz para se proteger de ameaças. Na Bolívia, ele exercia a liderança da oposição ao presidente Evo Morales. O Supremo Tribunal Brasileiro, o Supremo Tribunal Federal, deve julgar um habeas corpus pedido por ele, que está em situação que contraria os tratados internacionais firmados pelo Brasil e faz com que ele seja privado da liberdade, porque ele continua na Embaixada Brasileira em La Paz. O dado colocou uma situação que eu confesso eu desconhecia. Eu não sabia que existia um senador da Bolívia que estava abrigado na Embaixada do Brasil em La Paz. Eu até pensei, poxa, será que eu só estou lendo a parte de esportes dos jornais? Mas não. Era que realmente a imprensa brasileira tinha dado pouquíssima cobertura a esse caso, clara de violação de direitos humanos, um caso que contrariava a tradição do Brasil, que foi sempre uma tradição de respeitar o Instituto do Asilo, de brigar pelo Instituto do Asilo. O interessante é que o Dado Galvão, quando me procurou, tinha por objetivo conseguir fazer uma entrevista na Embaixada do Brasil em La Paz, ele em sinal de protesto, porque não permitiam. Chegou um momento em que o governo brasileiro, o Itamaraty, cortou, praticamente isolou o senador dentro da embaixada. Ele já estava em um isolamento, porque estava ali um prédio comercial, um prédio, um arranha-céu, por assim dizer, onde você nem consegue abrir as janelas. Como servidor público federal, né, eu ali tive que, enfim, cumprir as instruções de restringir, restringir o acesso da imprensa digamos, ao senador. Agora, ao mesmo tempo, quer dizer, como cidadão brasileiro, eu dou graças a Deus que nós temos a possibilidade de que as pessoas contestem as decisões. E eu confio e confiei que a imprensa, que o Congresso, enfim, chamariam atenção para essa situação. Ele já vivia esse confinamento, e mais o que o Itamaraty fez. O Itamaraty proibiu que ele desse entrevistas.
nós fizemos, inclusive a entrega dos passaportes, isso o ministro, na época, o Antônio Patriota, ele tomou conhecimento das nossas correspondências, dos passaportes que foram entregues à Embaixada do Brasil na Bolívia? Tudo foi informado. Nós sempre informamos tudo. Isso tudo vai a Brasília. Se ele pessoalmente tomou conhecimento, eu não sei. Mas digamos, as comunicações da Embaixada são dirigidas ao ministro das Relações Exteriores. O Brasil e a Câmara dos Deputados merecem ter acesso aos relatos diplomáticos da Bolívia, feitos por estes membros do Itamaraty, e que comprovam o envolvimento de autoridades do primeiro escalão, a princípio apenas do governo do senhor Evo Morales, com o narcotráfico e a instalação de um país satélite da Venezuela e até do Irã e da China. E eu lembro que o senador pediu, ele precisava de um auxílio médico e pediram a ele que, por instrução do Itamaraty, ele deveria então fazer um requerimento escrito, que mostra o absurdo de toda essa situação. Mas eu voltando ao tema do Dado Galvão, o Dado Galvão me procurou porque ele não conseguia fazer então essa entrevista por causa das limitações que foram impostas ao senador. A questão foi evoluindo aí. Pensamos, eu falei, Dado, aqui existe uma questão, existem algumas dificuldades do ponto de vista jurídico para a gente buscar na justiça brasileira esse seu direito. Não acho que é impossível, mas eu acho que nós devemos casar essa questão com algo maior, que é tirar o senador da Bolívia. Porque o senador estava sob a jurisdição do Brasil. Se ele fosse tirado de lá num veículo diplomático, ele continuaria sob a proteção do Estado brasileiro, com a imunidade que é garantida pela Convenção de Viena, que garante proteção aos meios de transporte, ou seja, ao veículo da representação diplomática. E pensamos, olha, esse é um assunto que o Brasil pode resolver. Já que o governo brasileiro não resolve, podemos pedir ao judiciário brasileiro que obrigue o governo brasileiro a fazer o que devia ser feito e dar seguimento à tradição que o Brasil sempre teve. Então a questão que nasceu de buscar reparar essa violação à liberdade de expressão, ela ganhou corpo e passou a ser vista como um tema de direitos humanos. Falava, vamos tirar o senador de lá, vamos fazer com que a justiça brasileira obrigue o governo brasileiro a tomar as providências que deveria ter tomado. Ingressamos com habeas corpus no Supremo Tribunal Federal, é o primeiro desse caso do gênero no país, e aí sim o caso começou a ganhar repercussão, saiu do anonimato, da escuridão, também por um desígnio do destino, que o habeas corpus acabou não sendo julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Mas por que não foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal? Porque poucos dias antes do julgamento, o senador foi retirado da embaixada. O mesmo pedido que nós fizemos no habeas corpus acabou acontecendo de forma transversa, se é essa palavra pode ser usada, mas para a felicidade do respeito aos direitos humanos, o senador acabou saindo nas mesmas condições que eram pedidas no habeas corpus, acabou saindo, e que o governo brasileiro sempre disse que não era possível. O senador boliviano Roger Pinto, que estava refugiado havia mais de um ano na Embaixada Brasileira em La Paz, chegou na madrugada deste domingo a Brasília. Roger Pinto chegou à capital federal acompanhado do senador brasileiro Ricardo Ferraço, presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado. Ele foi levado da embaixada em La Paz até a cidade de Corumbá, no Mato Grosso do Sul, num veículo da Chancelaria Brasileira, escoltado por fuzileiros navais e policiais federais. De lá foi para Brasília, num jatinho particular. O
parlamentar recebeu asilo do Brasil com o argumento de que é perseguido pelo governo Evo Morales. Eu estava em casa, era um sábado, me lembro como se fosse nesse instante. Eu estava em casa com a minha esposa e nós íamos almoçar. O Eduardo Saboia me alcança ao telefone e trocamos assim, uns cumprimentos normais e tudo. E ele me fala que estava no Brasil e que tinha trazido o senador Molina. E aí me narrou a dificuldade, o desafio que foi descer dos altiplanos até as planícies para chegar em Corumbá, uma viagem cheia de riscos, né? E aí me pediu ajuda pelo telefone. Eu precisava tirar o Molina, enfim, de Corumbá, e ele não tinha estrutura para tirar o Molina de lá, que não de carro ou de ônibus. Eu fiz contato com o presidente do Senado, né? E não conseguindo falar com o presidente do Senado, até porque eu estava diante de um problema institucional, nós conseguimos contato com uma pessoa lá mesmo do Espírito Santo, que não tem qualquer tipo de envolvimento com a área pública, e essa pessoa, eu fiz a ela uma declaração que estava necessitando de um avião para poder trazer uma pessoa em condições restritas e difíceis. E a pessoa, então, sem que eu detalhasse, me deu um voto de confiança. Ricardo, você é senador da República, sabe o que está fazendo, tem fé pública, eu vou disponibilizar o equipamento, mas você é responsável. E, evidentemente, eu assumo integralmente a responsabilidade por esse ato, inclusive, que se eu tivesse que fazer de novo, eu faria, porque o que estava em jogo ali era uma vida humana. Antônio Patriota deixa o Ministério das Relações Exteriores. Ele não resistiu à pressão e deixou o cargo depois da crise iniciada com a fuga de um senador boliviano asilado na Embaixada Brasileira em La Paz para o Brasil. Bom, a presidente Dilma considerou o ministro responsável por toda essa crise. A demissão do Patriota, que estava no cargo desde o início do governo, aconteceu depois de uma reunião com a presidente Dilma no Palácio do Planalto. O caso de insubordinação dentro do Itamaraty, uma das instituições mais hierarquizadas do país, acabou selando a sorte do ministro. Foi um dia tenso em Brasília. No Itamaraty, o diplomata Eduardo Saboia, responsável pela fuga do senador boliviano para o Brasil, passou horas reunido a portas fechadas. No começo da noite, o ministro das Relações Exteriores, Antônio Patriota, foi convocado ao Palácio do Planalto. Ao final do encontro, a presidente Dilma aceitou o pedido de demissão do ministro. Luiz Alberto Figueiredo, escolhido como novo ministro das Relações Exteriores, chega ao Brasil nesta terça-feira. A vaga dele de representante brasileiro nas Nações Unidas será ocupada pelo próprio Antônio Patriota. Ele caiu para cima, ele saiu da embaixada, saiu aqui do Brasil e foi para a ONU. Olha, eu acho que o Patriota, né, com todo respeito, não tem uma relação com ele, mas eu acho que ele foi muito omisso, eu acho que ele trouxe problemas. E a presidente Dilma, diante do desgaste político que aconteceu, um desgaste muito grande, ela precisava dar uma satisfação ao povo brasileiro. Diante das declarações, diante das agressões do governo Evo, do governo boliviano, ela precisava dar uma satisfação. E o Patriota caiu para cima, né? Saiu do Brasil e foi para Nova York. No Palácio do Planalto, o assessor especial da Presidência para Assuntos Internacionais, Marco Aurélio Garcia, acompanhou a reportagem. Ele e o assessor de imprensa, Bruno Gaspar, reagiram com esses gestos. É o que brincaram aí pelas redes sociais, né? Ele caiu para cima, não é? Na verdade, ele foi premiado com a embaixada na ONU, mas na verdade é uma confissão de que a diplomacia falhou, né? Que o governo falhou. Obviamente alguém, para aplacar consciências, né? E para reduzir, certamente para minimizar os efeitos da fuga do senador Roger Pinto para o Brasil, junto ao governo boliviano, né? O presidente da Bolívia, Evo Morales, pediu que o Brasil devolva o senador Molina para que ele seja julgado pelas acusações de corrupção. Morales disse que continua à espera da resposta oficial do Brasil e alertou que grupos conservadores estariam buscando gerar conflito entre os dois países. Nos querem enfrentar com o governo do Brasil. Reduzir
a reação que poderia ser mais exacerbada de Evo Morales, né? Talvez tenha sido esta a razão do governo brasileiro substituir o ministro patriota. Assim que o senhor chegou no Brasil com o senador boliviano, houve um acordo com o Itamaraty para que o senhor não falasse, ou um pedido do Itamaraty para que o senhor não falasse? Sim, houve um pedido, eu passei o dia no hotel, quieto, e só que o Itamaraty soltou uma nota mencionando meu nome. Então eu decidi também falar para a imprensa e dizer que eu tomei a decisão de conduzir essa operação porque havia um risco iminente à vida e à dignidade de uma pessoa, o senador Roger Pinto, que passou 452 dias num cubículo ao lado da minha sala de trabalho. Agora, quais eram os riscos que o senador estava sofrendo dentro da embaixada? Bom, havia uma violação constante, crônica de direitos humanos, né? Porque não havia perspectiva de saída, não havia uma verdadeira negociação em curso. E ele, obviamente, tinha um problema de depressão que estava se agravando e que deu... tivemos que chamar um médico, ele começou a falar de suicídio e dizia constantemente que ele queria que nós o tirássemos de lá, e os advogados dele também dizendo isso, e um quadro que podia degenerar ou num suicídio ou num risco também para as pessoas que trabalham na embaixada. Eu me sentia como se eu tivesse o doicode ao lado da minha sala de trabalho. Não há nenhuma similaridade. Eu estive no doicode. Eu sei o que é o doicode. E asseguro a vocês, é tão distante o doicode da Embaixada Brasileira lá em La Paz como é distante o céu do inferno. Literalmente isso. Eu queria dizer o seguinte, eu não quis ofender ninguém. Eu acho que digamos, a luta das pessoas que passaram por situações de tortura, né, de perseguição política, enfim, a memória, a trajetória, eu tenho um profundo respeito, enfim, e eu não quis em momento algum ofender a presidenta ou qualquer outra pessoa. Mas eu, digamos, enfim, o que eu disse era isso. Eu não tenho vocação de carcereiro. Eu não queria. Eu sentia que havia uma violação continuada digamos, a dignidade e a vida daquela pessoa, né, do senador Roger Pinto, e que havia chegado numa situação limite. E ponto. Era preciso fazer algo. O Eduardo Saboia, que recebeu depois até uma carta de José Ramos Horta, do Prêmio Nobel da Paz. Eduardo Saboia, acho que ele tomou uma iniciativa levando em conta um problema humanitário grande. A Embaixada do Brasil é extremamente confortável. Nós negociamos em vários momentos o salvo-conduto e não conseguimos. Lamento profundamente que um asilado brasileiro tenha sido submetido à insegurança que esse foi. Despace nesse momento a Rede Nacional de Rádio e Televisão, transmitida diretamente de Brasília. Tirar o senador Roger Pinto da embaixada, por quê? Porque a saúde do senador estava se deteriorando. Dias antes de que se dê esta situação, unos 10 días antes hubo un proceso de complicación de mi salud, de varias cosas, y el estado psicológico en el que me encontraba hacía más difícil mi estadía. Había perdido las ganas de comer, había entrado en un cuadro depresivo por ese aislamiento por tanto tiempo. Entonces a mí se me comunicó que había la posibilidad de que haya una operación y que pueda darse bajo ciertas condiciones, fruto de
precisamente de la decisión de la embajada para preservar mi vida y mi salud. Entonces había la opción de dejarme morir en ese encierro o hacer una acción que me permita salir del país para mejorar mis condiciones. Porque no se podía informar a los médicos bolivianos o llevarme a algún hospital que me haga el tratamiento, porque mi salida significaba la cárcel y seguramente que iba a acabar en una cárcel. Ele já estava meio desequilibrado durante a semana, enfim, e o advogado dele disse, olha, ele está no fim da linha. Ele está no fim da linha e, enfim, você vai ser responsável. Se acontecer alguma coisa, você que vai ser responsável. A ver, fueron 454 días de una vida diferente en condiciones diferentes. Hay que ver primero que el comportamiento profesional del embajador Viato, pero comportamiento personal, profesional y humano. La humanidad hizo que desde el primer momento yo sea bien atendido, dadas las condiciones de dificultad que había, desde el primer momento. Gente como Eduardo Saboya y Manuel Montenegro, que también están ahí, varios asesores, hicieron de esa dificultad por lo menos una oportunidad de crear condiciones para que yo pueda sobrevivir medianamente. Diferentemente do filme Argo, né, que você tem todo um planejamento, tem toda uma encenação, eu simplesmente fiz aquilo que eu sei fazer. Colocar o senador num carro diplomático e ir até o Brasil. Se me comunicó que había llegado la hora y que deberíamos salir de manera muy rápida en un operativo de 2 carros que contaba con la seguridad necesaria. Salimos a las 3 de la tarde, en punto, recuerdo bien porque miré mi reloj, pude ver el sol de manera muy clara, de manera diferente, lo que no había visto durante 454 días. Entonces iniciamos un viaje de 1600 kilómetros. Salimos por la parte trasera de la ciudad, accedimos al altiplano boliviano, viajamos durante 6 horas hasta Cochabamba. Fue un viaje muy difícil, mis condiciones físicas de salud estaban muy deterioradas, entonces fue muy difícil para mí. En algún momento se pensó ir a un hospital para que yo sea tratado, pero eso significaba abortar una operación y las consecuencias que ya te he mencionado. Al llegar a Cochabamba, un poco más abajo, al bajar ya de la altura, al ingresar en el Chapare, el área cocalera, hubo una mejoría en mi salud, pero venía la parte más difícil y peligrosa, que era atravesar esa región donde está dominada por la gente del presidente Morales, donde los cocaleros imponen sus propias leyes y el narcotráfico que yo había denunciado tiene su base de operación. Entonces, una detención en ese lugar significaba solo una cosa, la muerte o algo parecido. Fueron unas 3 horas de tensión en ese sector, tensión para mí, tensión para los fusileros, tensión para quienes nos acompañaban. Pero conseguimos superarlo, llegamos eso de las 4:30 de la mañana a Santa Cruz. Luego había todo un sistema de seguridad había que evitar cualquier parada técnica para alimentarse o para algunas necesidades fisiológicas. Esses cuidados foram cuidados mínimos, eu diria. Cuidados que foram, tomados, ali no calor do momento. Na verdade, a questão das fraldas usamos, mas enfim, não foi necessário. A gente, enfim, fazia umas paradas ali, não houve nenhuma tentativa de agredir, as regras de trânsito, os controles, né? Foi tudo feito da forma mais respeitosa possível ao governo boliviano. Então, nós passamos pelos controles, baixamos o vidro, cumprimentamos. Entonces había que correr directo
Y inmediatamente continuamos, pudimos cargar gasolina ahí rápidamente en Santa Cruz y partimos rumbo a Puerto Suárez, que son 660 kilómetros más. Entonces llegamos a promediar las 12:30 a las fronteras donde había la mayor tensión. Había la duda si podíamos pasar, si la policía boliviana permitiría, si habría los registros necesarios, o la obligatoriedad de bajarnos. Entonces había una gran tensión y aunque en el transcurso de la carretera había una docena de puestos de control, el carro que iba adelante con fusileros decía: ese es un carro diplomático, por favor respétenlo. La policía no desconfió nunca y permitía así que pudiéramos pasar. Pero al llegar a la frontera en Puerto Suárez había la gran tensión de que pudiéramos ser detenidos o cuáles eran las condiciones de revisión y supervisión que podría haber. Sin lugar a dudas había ya también un plan alternativo que era de si el carro primero que estaba haciendo la revisión encontraba la imposibilidad de que nosotros pasemos, había que tomar una medida alternativa, aunque sea sacar el carro por otro lado o bajarse y rápidamente cruzar la frontera porque estábamos ya escasos 10-15 metros. Bueno, esa era habían planes alternativos para esa última etapa, pero llegamos de la manera más natural. La frontera, los policías volvieron a decir: esto es un carro diplomático, por favor permítanlo. Y conseguimos pasar, no hubo las objeciones por parte de la policía boliviana, pero al llegar al Brasil sí. Brasil exigió mayores informaciones: quiénes están aquí, qué pasa, qué. Como que se informó que eran carros diplomáticos y que había actividades diplomáticas en el lado brasileño y que vamos ahí en Brasil. No consultó más la Policía Federal y conseguimos llegar a Corumbá, que es la ciudad fronteriza. Un hecho, por cierto, emocional muy grande, todos después de una presión de 1.600 kilómetros durante 22 horas y media, llegar a la libertad, como lo llamábamos, poder acceder a la libertad. Nós fomos questionados muitas vezes, né, sobre a reputação do senador Roger Pinto. Indagavam se nós não estávamos aqui defendendo alguém que é denunciado na Bolívia. Ora, primeiramente nós temos que destacar que a justiça da Bolívia não tem a independência que se exige do poder que julga. E não nos cabe, evidentemente, investigar a conduta do senador Roger Pinto ou de quem quer que seja na Bolívia. O que nós temos que considerar é se esse fato não afronta a soberania do nosso país e não significa uma violência aos direitos humanos e à própria democracia, ao Estado de Direito Democrático. E, de outro lado, o que nós pressentimos nas denúncias contra o senador Roger Pinto é o desejo de desqualificar o denunciante. Isso é próprio da marginália. A marginália, quando acossada, quando denunciada, procura desqualificar quem denuncia. Cuando se tiene el Estado a su disposición y las instituciones del Estado, el Ministerio Público, la Justicia, cuando se tiene el poder omnímodo que tiene el presidente Evo Morales, por cierto que usted cae en un grado de indefensión, lo cual es terrible porque se puede decir todo, se puede difundir todo, aunque nunca se lo pruebe. Soy de los pocos políticos de los pocos políticos que hizo una declaración desde los años 85. Es fácil seguir el desarrollo de mis bienes. Es una propiedad mediana, es una casa, son 2 carros, unos 2 lotes que son de mis hijas pero están todos declarados. El gobierno intenta colocarnos a nosotros como los hombres millonarios, multimillonarios, ricos, simplemente para descalificarnos. El tema corrupción es muy fácil de decirlo, lo difícil es probarlo.
El gobierno no ha podido aprobar un solo hecho de corrupción. Pero cuando uno dice corrupción está diciendo todo y no está diciendo nada. Y cuando uno quiere descalificar a alguien, lo más fácil es decirle ese corrupto. Y el gobierno lo utiliza así, utiliza los medios. No ha podido demostrar un solo hecho de corrupción. El gobierno ha acusado de asesinato, pero nunca ha dicho a quién maté. El gobierno me acusa de... He visto en Carta Capital, dice Carta Capital porque ni el gobierno me acusa de lavado de dinero. En una sociedad tan preocupada como la brasilera y la boliviana, eso es terrible, porque descalifica totalmente a cualquier persona. O senador hoje passa por uma situação financeira muito difícil. Ele abriu mão do salário dele lá no Senado, todos nós sabemos disso. E enquanto ele está aqui no Brasil, né, enquanto ele está resolvendo o problema da documentação dele, eu hospedei na minha casa, é o mínimo que eu posso fazer. E aqui no estado vou procurar, dentro das minhas possibilidades, também dar uma atenção para a família, enquanto nós resolvemos isso, enquanto ele resolve a situação da documentação dele, pode arrumar um trabalho. Casi 500 días lejos de la familia. Estamos a unos cuantos kilómetros, pero sobre todo muy cerca, 3 horas para volver a reencontrarnos. Encontraremos a mi esposa, a mi hija, a mis nietos, a todos ellos que son parte precisamente de mi familia. Thank you.